Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Estamos aqui, né, Santiago? Mais um episódio maravilhoso do nosso queridíssimo podcast. E aí, Santiago? E aí, Davi, como é que você tá nesse nosso... Que não é uma live! Não estamos aqui para live. Aqui é um Nada de lives. Fechado. Nada de lives. Nada de lives por enquanto. Porque eu acho que o universo geek, ultimamente, Santiago, ele está muito, mas muito poderoso em algumas notícias, algumas informações. É verdade. Então, nós não podemos perder a oportunidade, então, de falar um pouquinho sobre determinados temas. Mas, antes de mais nada, o que a gente pede para vocês? O que a gente pede para quem está nos assistindo agora, Santiago? Segue a gente nas nossas redes sociais, gente. Curte, compartilhe nosso conteúdo, per favore, per favore. Maravilha, segue a gente nas redes, busca ouvir a gente lá no podcast também, porque a gente também tem os episódios, alguns lá no podcast. Segue nosso Instagram, curte a gente, o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, enfim, manda para o mundo, porque a gente tem muita coisa para falar. E nas próximas semanas, vídeo é o que não irá faltar, Santiago. Isso mesmo. Conteúdo a gente tem de sobra. Beleza. Vamos colocar uma musiquinha de fundo aqui. Estão ouvindo a música? Bem ouvindo, tá bem longe. E agora? Me deu um pouquinho. Deixar uma musiquinha de fundo aqui. Por que, gente? Por que deixar uma musiquinha de fundo? Porque nós iremos falar de um tema que, particularmente para mim, é um tema muito, muito importante na minha vida, né? Falar de Avatar, falar do mundo do The Last Airbender, né? E, obviamente, da herança maravilhosa que The Last Airbender deixou com a Lenda de Korra, né? Para mim, são duas animações, dois cartoons extremamente bem feitos, extremamente potentes naquilo que eles se propuseram em cada um da sua época, né? É bom deixar isso bem claro, né? A Lenda de Aang e a Lenda de Korra, elas são em épocas distintas, mas ela encaixa nos momentos específicos de discussão, de criação de personagem, sabe? Os personagens da Lenda de Aang são excelentes. A Toph, eu gosto pra caramba da Toph. Eu gosto bastante do Príncipe Zuko, porque eles são dois personagens que são aqueles pontinhos fora da curva, mas que tem uma jornada muito legal dentro da história da Lenda de Aang ao longo das 4 temporadas. No caso da Lenda de Korra, a Lenda de Korra é uma surpresa pela protagonista, que foi fabulosa, né? Falar da Lenda de Korra é falar de uma protagonista forte, uma protagonista que tem os seus momentos de fragilidade como qualquer ser humano, né? Qualquer indivíduo humano que vive a vida, como fala o Coldplay, né? Viva a vida. E ao mesmo tempo tem os seus sentimentos, tem as suas raivas, tem os seus orgulhos e tem os seus medos. Então Korra, na minha opinião, ela tem um protagonismo, um personagem que tem uma identidade até mais forte, me perdoem aí quem gosta do Aang, eu amo o Aang, adoro o personagem, mas eu acho que ela tem mais camadas que o próprio Aang, né? E a história de Lenda de Korra, ela traz essas camadas, múltiplas camadas. E é isso, falar de um novo anime, de uma nova animação, melhor dizendo, para o universo do The Last Airbender, do Avatar como um todo, é muito bom. Eu concordo, né? Eu acho que foram épocas distintas, não só na nossa sociedade, mas também nas nossas vidas, né? Tipo assim, a época que eu assisti Aang foi uma época completamente diferente da época que eu assisti Korra, e foi bom porque as discussões que Korra traz acompanharam a época que eu assisti. Eu acho que Korra tem camadas, tem muito mais camadas emocionais, psicológicas, sociais, políticas e dentro do próprio universo. Então, a mitologia, a lore do universo, ela é ampliada de uma maneira muito incrível, assim. Eu gosto muito do que Korra traz, porque eu acho que os pontos de reflexão são bem mais complexos do que a gente viu com Aang. E eu concordo com você, eu acho que em termos de protagonista, eu acho que eu gosto muito mais de Korra do que de Aang,
por conta, talvez, de uma exposição maior emocional que foi permitida a Korra. Né? Eu acho que Korra teve momentos de fragilidade muito intensos que a gente consegue se identificar. E eu acho que Aang, ele tem uma vivência muito particular, né? Não é uma vivência que vai atingir todo mundo, mas é uma vivência muito particular. Então eu acho que é uma vivência que para muitos a gente só consegue acompanhar, mas não necessariamente sentir. Porque é uma vivência muito específica, é uma vivência que a gente vai encontrar em contextos muito específicos, né? Não quer dizer que seja menos ou mais relevante, mas eu acho que talvez não atinja tanto as pessoas quanto as angústias que Korra tem. Então eu acho isso muito massa, assim. Eu gosto como o Avatar foi acompanhando os tempos e não foi se apagando, por assim dizer, né? Porque eu acho que a gente tem uma nova animação agora, não é uma coisa do tipo assim, nossa, um universo que adormeceu, aí acorda do nada. Não, né? Avatar nunca se deixou perder o seu impacto e sua influência. Então é legal acompanhar uma nova temporada, uma nova animação, novos avatares de uma série que não se perdeu, né? Manteve aí o seu... Se manteve, né? Se manteve influente, se manteve ali, presente. Então, eu acho que isso é muito bacana. Não é à toa que foi criada a série da Netflix e foi criada na Nickelodeon o estúdio Avatar, que é um setor da própria Nickelodeon só para produzir materiais de Avatar. Ou seja, essa aqui é a primeira produção da animação. Mas a ideia é trazer jogos, a ideia é trazer filmes a serem lançados como animações no cinema. Então, por exemplo, como tem os filmes da Pixar e etc. Então, a ideia da Nickelodeon é fazer isso como fez com o Bob Esponja. O Bob Esponja tinha as animações e tinha os filmes e tinha a participação dele, dos personagens em jogos. Então, criou-se o estúdio Avatar dentro da Nickelodeon para explorar uma marca que, querendo ou não, é uma das marcas mais importantes da Nickelodeon ao longo da história dela. Óbvio que o Bob Esponja é o pontão fora da curva por conta de toda a essência do personagem e o quanto ele ficou famoso no mundo todo. Mas o Avatar, ele tem uma peculiaridade que é o que? Ele é um personagem atemporal, como você mesmo colocou. Nada impede que tenhamos um Avatar em qualquer eixo e qualquer característica do mundo. Então, se a gente quiser lançar um mundo cyberpunk, podemos Avatar cyberpunk, nada impede. A evolução já traz uma sociedade diferenciada, né? Que é uma sociedade que já é um pouco mais tecnológica, mas ainda assim ela não é tão avançada tecnologicamente. Ela tem uma tecnologia ali condizente com os tempos. Então, realmente é algo que para qualquer cenário cabe, porque eu não vou dizer que assim, nossa, Korra é com certeza década de 90. Não necessariamente. Né? Ela fica ali num limbo temporal, que a gente pode criar relações com algumas épocas, mas não dá para dizer que a época é X, porque não é isso. Primeira Revolução Industrial, talvez? Poderia ter uma... Tem aqueles carros mais rústicos e tal. Eu diria uma primeira Revolução Industrial, com aviões mais rústicos também. Uhum. Mas nada impede que, como eu falei, Avatar é atemporal. Então, quando você vê a lenda de Korra, você vê ali possibilidades de sair da essência e do clássico que é o The Last Airbender e trazendo aqui para a lenda de Korra. Então, isso já por si só é muito importante para os fãs do Mundo Avatar. Mundo Avatar, beijo para vocês. Acompanhei o Mundo Avatar durante muitos anos e eu não vou mentir aqui para vocês. Eu vi vários canais de animações, de animes ao longo dos anos e se mantém firmes, como Cave Zodíaco, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. E assim, abaixo de pedra,
abaixo de pedra, as coisas vão acontecendo por bem ou por mal dentro das séries, eles continuam vivos. Então o mundo Avatar vem ganhando presentes, né? Para quem ainda faz parte lá do mundo Avatar, um beijo para vocês, porque eu acompanhei vocês durante boa parte do meu final de ensino fundamental e ensino médio, era só vendo coisas do mundo Avatar todos os dias. Então eu não queria deixar de dar essa menção honrosa aqui. Mas, Santiago, esse anúncio, ele vem em um momento propício, na minha opinião. É propício por vários motivos. Primeiro porque, ele é atemporal e Avatar se renova, mas de qualquer forma, as animações de Avatar já têm há muito tempo, então não tem uma novidade já há algum tempo. E as histórias em quadrinhos também do universo Avatar, ela continuou, mas também sofreu um impacto, uma pausa. Porque eu entendi que o estúdio Avatar da Nickelodeon precisava de um tempo. A Nickelodeon, ela anunciou isso já tem alguns anos, mas ela precisava de um tempo para fazer isso, e os seus grandes criadores do universo, que são os irmãos de Martino e o Konietzek, eu nunca consegui falar esse nome, cara, é o Brian e o Michael, vou usar os nomes iniciais deles. O Brian e o Michael, eles criaram o universo do mundo Avatar, do universo Avatar, os livros, né, que fizeram parte de cada temporada, e depois a Lenda de Korra, e as revistas, os livros, os spin-offs, que são excelentes, diga-se passagem. A Lenda de Aang só se completa quem lê os spin-offs que estão nos livros, que infelizmente alguns deles não estão nem traduzidos em português. Panini, por favor, né? Queremos dar muitos alôs aqui nesse vídeo, né? Panini, por favor, traduz aí, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Gosto muito de Solo Leveling, mas, assim, tem gente que ama outras produções, enfim. Avatar é um dinheiro, um lucro garantido, né? Acredito eu, né? Principalmente agora que iremos ter uma nova animação. Então, o que é que aconteceu? Eles também estavam muito envolvidos no início com a série da Netflix. Sim. Que eles saíram por desavenças criativas. Na verdade, ficou explicado e fizemos um podcast falando sobre Avatar. Então, vocês podem ver lá no nosso canal de podcast. Que na verdade eles saíram da Netflix porque eles queriam trazer aquilo que naquela época do Last Airbender eles não conseguiam trazer por questões identitárias, culturais, políticas. Justo. Da época, e que eles conseguiram um avanço enorme na Lenda de Korra. Então na cabeça deles eu não quero retroceder, eu quero avançar. E a Netflix, na justiça também, no direito da Netflix, não, eu quero lançar exatamente como no original, o que não ocorreu, porque apareceu aquele mecha do Godzilla lá no final da temporada a primeira temporada de A Lenda de Aang, apareceu aquele Godzilla lá que não tem nada a ver. Vocês vão entender. Como assim Godzilla? Assistam, não vou dar mais spoiler, mas enfim. E aí eles saem do projeto e assumem, digamos assim, um papel mais importante no estúdio Avatar na Nickelodeon. E aí que começa a vir as ideias. E quando tem dois gênios de criação de animações juntos, tem liberdade criativa, as coisas acontecem. Então aconteceu justamente o lançamento da história, que é o Avatar Seven Heavens, 7 paraísos, em tradução literal, mas com certeza que eles vão dizer os paraísos do universo Avatar. Essa será a tradução, com certeza. Eu vou fazer uma aposta, um bolão aqui. Eu tenho certeza disso. Mas eu vou compartilhar aqui na tela com a gente para que a gente possa acompanhar. Vou dar ampliar aqui, porque a gente tem um monte de pessoas aqui com mais de 30 anos, então a gente precisa chegar um pouquinho mais. Créditos para o querido mundo Avatar, que nada melhor, né? Os dois juntos aqui na imagem. Então, Santiago, Avatar Studios, Avatar Seven Heavens, nova série animada, é oficialmente confirmada para Nickelodeon. Foi anunciada dia 20 de fevereiro. E o universo de Avatar ganhar uma nova expansão, né? Uma série animada em 2D,
graças a Deus. Em 20... Pô, 3D não, velho. Não, 3D não. Gente, chega, pelo menos não bagunça, não mexe no que tá bom. A gente gosta do design, do gráfico, pelo amor de Deus. Basta Cavaleiro Zodíaco da Netflix. Que coisa grotesca. Aquele giz de cera, sim. Ó, que maravilha, 26 episódios, ou seja, é uma animação com um número de episódios full. Geralmente animes têm esse número de 26, é um número quase mítico, né? Encomendada pela Nickelodeon, o projeto contará com a participação dos criadores originais, como a gente falou, o Michael e o Brian, com o selo do Avatar Studios. Então, vamos analisar esse fluxograma que eu achei deveras magnífico e fala um pouquinho sobre a história e com os planos sobre o universo Avatar, né? Tem a série, né, da segunda temporada e a terceira temporada já confirmadas pela própria Netflix. Então já está anunciado, e também aqueles joguinhos de Avatar, aqueles joguinhos da Netflix que a Netflix lança no aplicativo. Sim, é verdade. Temos também alguns joguinhos também lá. Tem algumas outras abordagens aqui, mas o que eu quero chamar mais atenção é a produção de novas séries e também de um novo produto. Esse novo produto, né, essa nova IP, como a gente fala, né, eu tenho quase certeza que é uma animação a ser lançada no cinema. Então, mostra que existe toda uma estrutura pensada por conta do Avatar Studios, né? Então, qual é a história? O Avatar, né, a trama do Avatar Seven Heavens, se desenrola em um mundo devastado por uma grande catástrofe, nós não sabemos qual. A nova Avatar, uma jovem dobradora de terra, a Vilha, porque às vezes já teve óbvio, a gente teve do ar e água. Então, espera-se que tenhamos o quê? O retorno do ciclo, né? É isso. Descobre seu destino após a era de Korra. No entanto, ao invés de ser vista como uma salvadora da humanidade, ela era considerada sua destruidora. Na verdade, isso é importante, né? A quebra de paradigma, né, Santiago? Isso mesmo. Korra a gente já viu que teve uma coisa assim, porque ela tem uma personalidade diferente da de Aang. Sim. Então, ela já tem um certo confronto, um certo conflito com várias figuras, por conta da personalidade dela mesmo. Então, já tem ali uma coisa, assim, não muito agradável em relação a ela, mas você ter uma protagonista que já é vista, assim, inteiramente como a destruidora da humanidade, eu acho que isso é muito interessante de se ver. Existe o pessimismo. De Avatar, né? Exatamente. Em vez do pessimismo, agora tenha certeza, ela é colocada como uma devastadora, destruidora. Né? Isso mesmo. Então já é uma premissa diferente para iniciar a discussão sobre o próprio personagem em si. É verdade. Então ela é perseguida por inimigos humanos e espirituais. Já tá bom. Já tá massa isso aí. A protagonista embarca em uma jornada ao lado de sua irmã gêmea. Perfeito. Já é uma diferença também, porque a gente vê que tem os outros dois avatares, eles eram completamente... Não tinha família, alone. Aang é uma situação terrível, porque foi o genocídio do povo dele, dos nômades do ar. Korra, enfim. E ela, é legal você ter um avatar que tenha uma família, né? E que essa família também está embarcando nessa jornada. Então, acho que essa premissa vai ficando cada vez melhor. E o interessante é que também, né, que por ser irmã gêmea tem um outro viés. Possivelmente elas não devem ter a mesma personalidade, que é um padrão, né? Com certeza, mas deve ter alguma conexão estreita porque são gêmeos, né? Ou Perfeito. não também. Perfeito. Há muito tempo perdida para descobrir suas verdadeiras origens e salvar os 7 paraísos. Países, vocês usaram? Foi um erro? Eu acho que não é termo neutro aqui, acho que foi um erro. Não, acho que não, né? Porque... Acho que teve um erro, né? Do mundo Avatar, desculpa. Os 7 paraísos, antes que os últimos refúgios da civilização entrem em colapso. Perceba que deve ser em um período completamente diferente dos outros. Vai ser muito na frente. Porque... Um século depois. O que são os 7 paraísos? Saberemos agora na série, mas isso é muito interessante. Isso aqui é uma cidade, é uma civilização, é completamente diferente de Atlantic City. O que é? Onde é que fica, né?
Assim que você desapareceu, o que é que aconteceu com as grandes Temos uma civilizações? nova configuração do mundo. Isso é interessante porque mostra uma nova geografia e, portanto, sai do ponto comum, sai do ponto padrão, né, do universo. Assim, óbvio que elementos do Avatar vão continuar, mas iremos ter a necessidade de nos acostumarmos com a nova dinâmica, com o novo ambiente, com novos elementos. Então, isso dá um frescor maior à própria animação, né? Verdade. Por 2 décadas, o rico universo de Avatar, Lenda de Aang, encantou o público com personagens envolventes, narrativas inovadoras, conquistando fãs ao redor do mundo, afirmou Ramsey Naito, presidente da Paramount Animation e Nickelodeon Animation. Estamos ansiosos para dar início a este novo capítulo da saga, trazendo uma história inédita dentro do Avatarverso. É ótimo, né? Idealizado pelos criadores Michael e Brian. Então a série foi ao ar com 3 temporadas e depois tivemos a Lenda de Korra e o lançamento do projeto da adaptação da Netflix e agora com o Avatarverso dentro do Avatar Studios, né? Então, quando criamos a série original, nunca imaginamos que estaríamos expandir esse universo tantos anos depois. Avatarverso, repleta de fantasia, mistério e um elenco completamente novo de personagens incríveis. Preparem-se para uma jornada épica e emocionante. Inclusive, trazem informações legais, né? A série será dividida em 2 livros, cada um com 3 episódios de meia hora. Primeiro, quais são os pontos aqui distintos? Não temos 3 livros ou 4 livros, né? Não temos 6 ou 4 temporadas. E teremos, na verdade, uma separação em 13 e 13. E o tempo de episódio são 10 minutos a mais. Então, na verdade, se formos comparar com o que é antigamente com 20 minutos, temos 39 episódios, se eu estiver enganado, porque a cada um vamos ganhar 10 minutos. Então, quando tivermos os 26, vamos ganhar, na verdade, o que antes eram 20, pensando nos 20 minutos dos anteriores, vamos ganhar mais 3 episódios. Né? Então, tipo isso. Se minha matemática aqui não é errada. Por isso até que talvez só seja dividido em 2 livros. Agora eu fiquei curiosa, né? Porque existia uma razão de ter 3, 4 temporadas, porque eram os livros que a gente ia focar porque era dobra que faltava, enfim. E aí eu já fico curiosa para saber por que 2, né? Qual a razão de ser 2. Já é uma coisa. É bom essas coisas, porque a gente já fica curioso. A gente fica pensando assim, será que temos a mesma jornada? Porque faz sentido. De ter, como Korra foi, como Aang foi, de cada um buscar o mestre para treinar e ter as dificuldades. Talvez uma mudança seria interessante, seria o quê? Ela é um Avatar, ela ganha as dobras mais rapidamente via Avatar, e ela precisa lidar, enquanto Avatar, com isso. Porque os outros 2, basicamente, a gente só viu o Avatar na metade pro final da última temporada, mais ou menos, saúde. E Korra, ela foi Avatar por mais tempo, mas assim, passou muito tempo em discussão, né? Bloqueio, de ter a dobra, de não ter a dobra, de ter receios. Então, é interessante. Talvez mais tempo de tela para desenvolver melhor um episódio, que são 30 minutos, ao mesmo tempo que você tem um período menor, né? Você tem 2 temporadas, então você tem possivelmente um grande cliffhanger para uma outra temporada. O que é cliffhanger, gente? Cliffhanger é um grande deixa no ar uma grande expectativa, uma grande mudança, você fica sem saber o que irá acontecer, e isso é um cliffhanger, ele deixa você na curiosidade para o que vai vir. Então, como temos 2 temporadas, então temos um grande cliffhanger e é só isso. Então, eu quero entender, inclusive, fico curioso para saber, né? Agora, tem uma coisa, né? Como ela já é considerada destruidora, talvez ela já tenha desenvolvido todas as dobras. Ainda tem isso também, né? A gente já pode estar partindo, a história já pode partir de um ponto
em que a gente não está vendo ela desenvolvendo as dobras, Sim. mas já está indo para um pós-dobra já. Já realmente, ó, ela é Avatar, já domina, mas tipo assim, ó, aconteceu alguma coisa e estamos considerando que ela, né, não sei se por quais razões, ela é a destruidora da humanidade. Então, isso também já pode nos indicar que a história já começa de um outro ponto, né? Principalmente porque ela não terá espaço livre para que seja caminhe pelo mundo e busque as dobras, né? Muito pelo contrário, né? Sabe aquela ideia do esquecimento? Talvez seja isso há muito tempo, muitos anos na frente, séculos na frente, talvez. E a ideia do Avatar deixe de ser uma ideia mais santificada e passe a ser uma ideia de medo, de terror, porque tem alguém que consegue dobrar os 4 elementos e tem um poder sobre-humano, sobrenatural. Faz sentido. Até porque o mundo pode estar um mundo muito mais materialista do que espiritual, que a gente já viu isso um pouco em Korra, né? Essa Sim. Coisa assim, esse povo Avatar, esse povo que dobra, e aí tem os não dobradores, e aí os não dobradores, eles buscam outras coisas, né? Outras tecnologias que eles podem, outros instrumentos que eles podem manejar. Então, realmente a gente pode estar no estágio da humanidade em que os avatares, eles já estão com uma moral baixa, né? Pouca credibilidade, talvez. Não seja mais um símbolo de esperança, mas um símbolo de receio, de medo. Verdade, interessante. Será que a gente vai ter alguma coisa religiosa, assim? Porque a gente teve isso com Amon, lá em Korra. Talvez a gente possa ter isso também aí, só que de uma maneira muito mais intensa. Porque, querendo ou não, o Avatar é considerado um salvador. E dentro do contexto religioso, a figura do salvador é a figura principal dentro de qualquer fator religioso, de qualquer sabe, estrutura religiosa. De Buda, Jesus Cristo, passando por tantos outros representantes religiosos. Então, falar de religião é tocar em pontos assim calamitosos, delicados. Então, isso é interessante. Para terminar, gente, é só aqui ressaltar o filme, né? A animação, o filme animado que eu mencionei, né? Ele será focado em Aang e ele chegará aos cinemas no dia 30 de janeiro de 2026 e contará com as vozes de Dave Bautista em quem? Agora fiquei curioso. Do Johnny Kwan, Jessica Mata e Roman Saragossa e a estreia de Eknan no elenco de dublagem. Agora, esse filme, ele fala sobre Aang, mas o Aang já adulto, pós primeira temporada, eu tive a impressão que eu vi alguma notícia assim. Deixa eu ver aqui se eu que abre aqui, vamos ver. Opa, trilogia de filmes. Adulto. Gostei, perfeito. Ai, meu Deus, mais tempo pra Zuquinho. Ai, amo. Perfeito, espero que deem até mais oportunidade para ele. Né? Vamos lá. Então, o Eknan, ele... Aqui, ó, o Duan Quan será a Toph, a Duan Quan. A Jessica Martin será a Katara. O Gloman Saragossa será o Sokka. O Dave Bautista é o quê? Dá uma voz a um dos vilões. Vilão. Enquanto o Eric Duan é um artista multifacetado, também tem um papel principal. O Zuko ou Aang, né? Não, já não tem Zuko. Dante Basco deve retornar seu icônico papel como Zuko e não tem a voz aqui do Aang. Né? Será que esse Eric não? Ou será que ele é um outro personagem? Primeiro filme ele foi adiantado, né? Será de o adiamento, na verdade. Ele passou de outubro de 2025 para 20 de janeiro de 2026. Ai, Davi, que coisa. Seria massa a gente poder assistir esse ano ainda, imagina. Mas aí eu acho que como já vai ter a série, aí vai ser aquela coisa, né? Mais conteúdo, que é interessante, né? Você mantém relevância ainda. E assim, um ponto interessante é o lançamento. A janela de lançamento é o inverno lá nos Estados Unidos, mas é uma época de férias, né? Um pouquinho ainda de férias de lá. E aqui no Hemisfério Sul é o período de férias, né? Digamos assim, é o período de verão. Então, eu acho que também é uma jogada que eles fazem, né? Porque eles querem pegar as férias de lá
e as férias também do Hemisfério Sul para que tenhamos mais público, mais popularidade. E assim, janeiro é um período de poucos lançamentos. Isso, perfeito. Tanto que quando tem animações do Demon Slayer, Solo Leveling, desses animes, eles ocorrem em janeiro. Geralmente é em janeiro. Dragon Ball foi em janeiro. Então, acho que eles estão querendo fazer a mesma coisa, justamente para ocupar esse espaçozinho aí, que é um mês meio morto, meio de interrogações, meio vazio. Até porque outubro, eu acho que você pode acabar perdendo para outros lançamentos que costumam acontecer lá para o final do ano. Os blockbusters ocorrem em outubro, agosto, setembro, outubro e novembro. São os 4. Dezembro nem conta, assim, muito. Mas agosto, setembro, outubro e novembro são os 4 meses que tem os grandes lançamentos. Então não adianta você lançar numa época dessa. Outra coisa importante, eu acho que não sei se tem muito a ver, mas estamos no interstício dos animes. Então, os animes, eles disputam, obviamente, espaço de tela de publicidade com as animações, né, com os filmes animados. E Demon Slayer, por exemplo, temos 3 filmes. Então, um deles com certeza será lançado esse ano e o outro no ano que vem. Então, vamos tentar lançar no meio para que a gente não tenha competição, não tenha necessidade dessa competição e a gente seja soberano como um filme animado nos cinemas. E já de um universo já conhecido, então você meio que garante, não tem muita coisa. Então, para quem já conhece, vai conferir. Quem não conhece, pode dar aí uma chance, porque não tem muita coisa mesmo. Justamente, é tentar apostar, é uma aposta. E assim, para a gente terminar, Santiago, o nosso vídeo, eu queria fazer uma aposta também. Eu acho que fica legal a gente fazer essas apostas no final dos vídeos. Minha aposta para essa animação é que, contanto que ela saia um pouquinho do espaço comum, ela avance para outras discussões, né? Que ela avance para uma outra camada de discussão. Estamos falando de irmãs gêmeas, estamos falando de um universo que está contra o Avatar, em um universo onde tem uma outra abordagem, talvez política, talvez religiosa. Então, se Avatar continuar com a essência, né, de ter as discussões e as mensagens de fundo, mas ao mesmo tempo ela sai do seu campo e seu lugar comum, eu acho que temos boas novas, né, umas boas novidades com o universo de Avatar nos próximos 2, 3 anos com o Avatar Studios e quem sabe também com essa animação que temos no início do ano mostrando o time Avatar com o Zuko, com o Aang, trazendo um pouquinho essa nostalgia. Eu acho também, eu não estava muito animada não, porque eu acho que a gente sempre fica com o pé atrás quando a gente vem, depois de um certo tempo, né, o conteúdo novo. A gente fica assim, será que vai ser bom, será que não vai ser? Mas eu concordo, eu acho que se mantiver a linha que manteve com o Korra, e eu acho que é muito difícil a gente retroceder, porque se os criadores originais eles se separaram da Netflix justamente por desavenças criativas, porque eles queriam ir além do que eles foram no material base, eu acho que a porta se abriu de uma maneira que não tem mais como fechar. Justo. Então, o que a gente espera é realmente uma profundidade maior. Já começa pelo fato de que, em vez de alternar em relação ao protagonista feminino e masculino, a gente viu uma continuidade do protagonismo feminino. Eu acho que isso pode indicar que, a gente vai manter o tom, a gente talvez traga outras questões, a gente se aprofunde nesses contextos, eu acho que a gente vai ter talvez embates sociais e políticos ainda mais intensos por conta dessa premissa, e eu acho que isso já me deixou um pouco animado já. E a gente está trazendo um foco também para um avatar da Terra, porque eu acho que a última avatar relevante da tribo da Terra foi a Kyoshi. Então eu acho que já coloca em foco, né? Eu acho que já coloca em foco assim um grupo que não estava muito em foco assim. A gente tinha relevância com a Toph e tal, né? E a gente teve também com a
Eu esqueci o nome daquela fascista, meu Deus. E também os dobradores que acompanham a própria Korra, né? Os dois. Os irmãos, né, inclusive. Uns chatos de galocha. E a gente teve a última, que foi a última inimiga de Korra, que eu acho que ela foi bem significativa politicamente falando, assim. Sim, Sabe? eu não me lembro do nome. Agora me passou. Esqueci um o nome tempo. dela, mas enfim. Então eu acho que já me anima um pouquinho mais, sabe? Eu não sei se. Eu não consigo acreditar que vá ser ruim, porque não foi isso que a gente viu nos últimos tempos de continuidade, assim, das histórias. Eu acho que eles conseguiram aprofundar mais, ampliar. E eu acho que tem como fazer isso. O Avatar Verso, ele permite essas coisas. E aí eu acho que quando a gente vem com 7 paraísos, já nos mostra uma ampliação também do mundo que a gente já conhece. E isso é uma coisa boa. Então vamos torcer para que o mundo Avatar continue sendo relevante, ele consiga trazer mais e mais histórias. Estamos faltando animações, para falar a verdade. Vamos sair um pouquinho do universo de animes e pensar um pouquinho no universo de animações como um todo. Tirando aquelas animações que vão ao cinema, que tem aquele peso, que vão disputar o Oscar, como foi Flow, entre outros. Tirando isso, temos uma seca, digamos assim, de anime. De séries assim que você vai assistir, que tem uma história que você vai acompanhando, vai desenvolvendo, tendo personagens. A gente perdeu muito disso. E eu, mais uma vez, vamos deixar de falar um pouquinho de animes, porque animes têm o seu próprio universo gigantesco, mas a gente está falando de outros tipos de animações que tratam de outras temáticas, em outros universos, em outra língua, né? Em outros aspectos culturais. Então, falamos um pouquinho de Mefindo há algum tempo atrás, que é uma tentativa, inclusive, de estúdios conhecidos, o Estúdio Mapa, de trazer uma abordagem do universo da cultura africana para o universo das animações, mas no universo do quê? De animes. Então, talvez é um retorno a uma valorização de uma história, de uma animação com história mais focada, com uma narrativa mais bem desenvolvida do que animações que tendem a ser apenas voltadas para um público mais infantil, como a própria Nickelodeon, a Cartoon Network e outras plataformas vêm fazendo ao longo dos anos, e a gente acaba perdendo um pouquinho esse elo com outra cultura, com outra forma de falar sobre animações. Não é isso, Santiago? A gente tem perdido isso mesmo, porque quando eu tento lembrar, eu lembro muito poucas. As últimas é o que? Scott Pilgrim, mas é aquela... já tem um tempo, né? Mas eu não consigo pensar em muitas, né? E como o Davi falou, a gente não tá falando de animes, porque animes a gente tem a torta e a direita, mas eu acho que essa é a diferença. Animes a gente tem constantes lançamentos, constantes novidades. No mundo da animação, e quando a gente tá falando da animação de séries animadas, tá sendo um pouquinho mais, né? É raro, né? Um pouco mais... Tem sido um pouco, né? Não tem sido uma explosão como a gente costumava ter e como a gente tem com os animes. Então, é bom a gente poder ter... Porque é bom a gente ter uma diversidade das narrativas, né? A gente tem muito anime, isso é incrível. A gente tem muito dorama, por exemplo, né? Outro tipo, outra coisa, outra cultura, enfim. A gente tem muitas coisas, muito de muitas coisas. E eu acho que talvez em termos de séries animadas, acho que está faltando um pouquinho preencher essa parcela, esse segmento aí do audiovisual. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Fizemos aqui em 40 minutos um review de toda a essência, digamos assim, do universo Avatar. Falamos um pouquinho da história e como chegamos até aqui. E eu espero que até aqui vocês tenham não só gostado, como curtido, compartilhado, se inscrito no canal, comentado, porque comentar faz muito bem, porque isso acaba fazendo com que o YouTube acabe recomendando vocês para outros usuários, recomendando outros vídeos e outras produções que a gente faz aqui, tá? Isso um mesmo, beijo, Santiago, e até mais. Davi, antes da gente se despedir, Kuvira, o nome da criatura. Lembrei agora. Qual o nome da criatura? Kuvira. Pô, você lembrou? Você realmente está com uma memória boa. Lembrei, porque ela foi muito marcante, mas enfim. Beijo, Davi! Beijo, Santiago. Tchau, tchau. Tchau, bye!